Olá, gente! Pegue um livro de história, abra na página 34. Hoje vamos falar um pouquinho sobre centros históricos e a história do município. Então, os centros históricos são lugares importantes para todo mundo, né? É através das informações guardadas nesse centro que podemos conhecer a vida dos povos do passado. Aqui no nosso país, ele é privilegiado porque temos 14 centros históricos. Observe aí no livro. Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Centro Histórico de Olinda, Pernambuco, Ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, Centro Histórico de Salvador, na Bahia, Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, Centro Histórico de São Luís, no Maranhão, Centro Histórico de Diamantina, Minas Gerais, Centro Histórico de Goiás, Praça de São Francisco, no Sergipe, Paisagens Cariocas, no Rio de Janeiro, Conjunto Moderno da Papunha, em Minas Gerais, e Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Então, todos esses aqui são centros históricos de todo o nosso país. Agora vamos falar um pouquinho sobre, vocês irão fazer a página seguinte, né, que só são duas questões, e vamos continuar com a história do município. Então, o município, gente, ele apresenta fatos e acontecimentos históricos que vão desde o nascimento até os dias atuais. Cada município tem a sua própria história, né, que apresenta o patrimônio simbólico e único. Então, ele é formado por aspectos naturais, como as formações geológicas, que são as montanhas, serras e etc., onde podemos encontrar dados históricos importantes, espécies de animais típicos e protegidos em parques nacionais. Aqui no Brasil, temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, onde tem lá pinturas nas paredes, né? Que são capivaras, onde contam a história do povo, né? E temos também a Mata Atlântica, a atual Rocas no arquipélago de Fernando de Noronha, entre outros. Então, os bens sociais construídos são os considerados como sítios históricos. Eu falei dos naturais e agora os construídos, né? Que são os centros históricos, os sítios históricos, parques que guardam residências de um período muito antigo, além de costumes e tradições de um determinado povoado. O conjunto desses bens compõe o patrimônio cultural, que pode ser material, que é o que é tocável, e o patrimônio imaterial, que é o intocável. O patrimônio material são os bens imóveis, que são as obras de arquiteturas, esculturas, pinturas, núcleos urbanos, sítios arqueológicos, acervos dos museus, documentos, bibliografias, arquivos, vídeos, fatos e filmes. Esses são os patrimônios materiais que a gente pode tocar. O patrimônio cultural imaterial são as expressões artísticas, celebrações, conhecimentos, ofícios, técnicas, grupos de uma comunidade e personalidades. Esses patrimônios culturais, cada município faz com que o município ele se torne um lugar turístico, né, que atrai pessoas que têm curiosidade de conhecer a história daquela cidade. E também seja culturais ou naturais, né, ou materiais, além dos polos gastronômicos e os centros culturais de lazer. Então, muitas cidades aqui no Brasil possuem, na verdade todas as cidades possuem sua história, né? Então, tem outras cidades que existe muito patrimônio, muitas casas, né? Salvador é um exemplo, quem já foi para Salvador pode perceber que existem muitas casas do tempo do Brasil colonial, né? Que a arquitetura é bem diferente do que a gente está acostumada a ver. Então, esses bens, eles são patrimônios materiais que são igrejas, casas, né? Praças com construções bem diferentes.
E isso atrai, isso faz com que a cidade ela se torne uma cidade turística, né? Porque as pessoas gostam de visitar. Então, vocês irão fazer a atividade 38 e 39. Se tiver alguma dificuldade, né, em alguma questão, pode falar com a Pro, que a Pro ajuda, tá bom? Beijo e até a próxima. E no quadro de hoje, vamos falar sobre os tipos de patrimônio. Mas primeiro, você sabe o que é um patrimônio? Podemos dizer que patrimônio é um bem que possui um valor inestimável para um povo ou uma comunidade e por isso deve ser preservado. E não existe só um tipo de patrimônio não. Um deles é o patrimônio natural, que são todos os elementos e recursos criados pela própria natureza, englobando diversidade da flora, da fauna. Entre os patrimônios naturais no Brasil estão o Parque Nacional do Iguaçu, as ilhas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas. Temos também as áreas de reserva no Pantanal, todas reconhecidas pela Unesco. Há também o patrimônio cultural, que se divide em patrimônio cultural material e imaterial. No caso do material, temos os bens móveis, que são todos os bens culturais que podemos mover de um lugar a outro, como as pinturas, e os imóveis, correspondentes aos bens que não podem ser transportados ou mobilizados, como as praças, por exemplo. O patrimônio cultural material está conformado por todos os bens que podemos sentir através do tato, como as igrejas, as pinturas, as edificações coloniais, esculturas e muito mais. No Brasil, temos os conjuntos arquitetônicos de cidades como Ouro Preto, Paraty, Olinda e São Luís. E também temos os paisagísticos, como Lençóis, Serra do Curral, Grutas do Lago Azul e de Nossa Senhora Aparecida. O patrimônio cultural imaterial está formado pelas línguas e tradições orais, as festas e práticas rituais, pela música, pela dança e pelos conhecimentos e saberes, como a prática de medicina tradicional, da gastronomia e outros que são significativos para as comunidades que as praticam. Na lista de bens imateriais brasileiros estão a Festa do São Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a Feira de Caruaru em Pernambuco, o frevo, a capoeira, o modo artesanal de fazer queijo de Minas e o samba de roda do Recôncavo Baiano. Então, nosso patrimônio é uma poderosa razão para compreender e sentirmos orgulhosos acerca de quem somos, o que fazemos, de onde viemos e também como seremos como sociedade. Nos ajuda a fortalecer a nossa identidade e reconhecer a diversidade de nossas culturas.